Bom, acho que todo mundo já se acomodou. Boa tarde de novo. Quero cumprimentar todos da audiência, todos que estão aqui presencialmente. É um prazer encontrar inúmeros colegas depois de tanto tempo aí isolados. Cumprimentar também todo mundo que está assistindo a gente virtualmente. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Banduque Carvalho, sou sócia de Tosini Freire e eu vou moderar o painel dessa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer ao IBRAC, agradecer na pessoa do presidente Lauro, do diretor de concorrência Bruno. É uma grande alegria estar aqui, eu que acompanho os seminários do IBRAC desde que eu era estagiária e agora poder moderar esse painel, realmente muito feliz com a oportunidade. E agradecer também aos meus sócios, que também são proponentes desse painel e que me ajudaram muito aí com a organização, muitas trocas, sem eles também não seria possível. E agradecer, por fim, mas não menos importante, aos palestrantes, por terem aceitado o nosso convite, pessoas aqui de peso, tenho certeza que o debate vai ser muito frutífero. Antes de eu passar a palavra já para os palestrantes, eu vou fazer uma breve apresentação aqui de cada um deles, que já são conhecidos por todos, então eu vou ser realmente bem sucinta aqui na apresentação deles, e depois eu vou apresentar algumas breves considerações sobre o tema, antes da gente começar com as exposições. Aqui ao meu lado, tenho o prazer de ter a Amanda Taide, professora doutora adjunta de Direito Empresarial da UNB, bem como de Direito Concorrencial, Comércio Internacional e Compliance, doutora em Direito Comercial pela USP, bacharel em Direito pela UFMG, e em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior pela UNA. Ex-aluna de Sorbonne, a Amanda tem diversos artigos e livros, inclusive na área de Direito da Concorrência e também em relação ao tema que é objeto hoje do nosso painel. Servidora pública de carreira do Executivo Federal, de 2013 a 2017, ela atuou como chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD e coordenadora do Programa de Leniência Antitruste. Em 2017, foi cedida para atuar como chefe de gabinete do ofício do MPF junto ao CAD. Em 2019, tornou-se subsecretária de Defesa Comercial e Interesse Público da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. A Amanda também é uma das cofundadoras da rede Women in Antitrust. Na sequência, temos a Ana Sofia Rodrigues, que é economista-chefe e diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados da Autoridade de Concorrência de Portugal. Ana Sofia é também presidente da Association of Competition Economics. Ela previamente foi Senior Competition Expert na divisão de concorrência da OCDE e assumiu várias posições na autoridade. Foi economista sênior do Departamento de Controle de Concentrações e, mais recentemente, foi assessora do Conselho de Administração. Ana Sofia é doutora em Economia pelo Departamento de Economia da Universidade de York. Temos também o Eduardo Pontual Ribeiro. Eduardo possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado e doutorado em Economia pela Universidade de Illinois. Exerceu o mandato de conselheiro no Tribunal do CAD de agosto de 2012 a agosto de 2014. Foi professor adjunto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vice-economista-chefe e economista-chefe do CAD. Atualmente é professor associado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de economia, com ênfase em métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: defesa da concorrência, economia industrial e mercado de trabalho. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Direito, Economia e Concorrência, GDEC. E eu vou pedir licença a todos para apresentar o nosso último, mas não menos importante, panelista em inglês. Scott Heyman. He is a partner at the Washington, D.C. office of Gibson Dunn and co-chair of the firm's Antitrust and Competition Practice Group. Before joining Gibson Dunn, Mr. Heyman served as a U.S. Department of Justice prosecutor for 25 years. He was the highest-ranking lawyer in the Antitrust Division for 8 years as the Antitrust Division Deputy Assistant Attorney General for Criminal Enforcement, where he oversaw all domestic and international criminal antitrust investigations and coordinated joint investigations with numerous jurisdictions, including Brazil.
Esses são os nossos palestrantes, como vocês viram, muito qualificados, tenho certeza que vai ser um ótimo debate. Só lembrando aqui algumas, como vai ser a estrutura do nosso painel. A gente vai ter uma exposição, então, de 15 minutos de cada um dos participantes, e depois seguiremos com o debate. Perguntas são muito bem-vindas, podem enviar pelo Q&A ou fazer aqui presencialmente. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu vou fazer só algumas breves considerações sobre o tema, que como todos que estão aqui acompanhando o seminário já devem ter visto, que é, sem dúvida, um hot topic. Ontem, inclusive, a gente teve premiações tanto do IA quanto do Prêmio Bractin de artigos relacionados ao tema, e realmente, nos últimos anos, o mercado de trabalho ganhou uma importância crescente na agenda das autoridades antitruste no mundo. No Brasil, nós tivemos esse ano a instauração do primeiro processo administrativo exclusivo para a investigação de práticas relacionadas ao mercado de trabalho, iniciado a partir de um acordo de leniência. Nos Estados Unidos, no final do ano passado, surgiram os primeiros processos criminais para investigar acordos de não contratação e fixação de salários. E, recentemente, o atual procurador-geral da divisão antitruste, Richard Powers, declarou que a divisão está também comprometida em usar suas prerrogativas civis para detectar, investigar e punir acordos de não competição, fusões que criam ou aumentam o poder de monopsônio nos mercados de trabalho e a troca de informações por empregadores. Ainda o procurador destacou também a relevância das iniciativas de advocacy. E fica aqui até um convite, enfim, uma divulgação de que no dia 6 e 7 de dezembro, o DOJ e a FTC vão realizar conjuntamente um workshop para promover mercados de trabalho competitivos e mobilidade de trabalhadores. Em Portugal, em setembro desse ano, após um período de consulta pública iniciado em abril, a autoridade publicou um paper para alertar empresas para a prevenção de acordos anticoncorrenciais no mercado de trabalho, além de um guia de boas práticas. No México, em setembro, a autoridade aplicou uma multa de 177,6 milhões de pesos, correspondente a cerca de 49 milhões de reais, a 17 clubes de futebol do país, a Federação Mexicana de Futebol e 8 pessoas por práticas anticompetitivas relacionadas aos tetos salariais e restrições de transferência de jogadores. E a Comissão Europeia, no último dia 22, em discurso da conselheira Margrethe Vestager, diz que os efeitos anticompetitivos de acordos de fixação de salários e não contratação também estão no radar da autoridade. Ela chamou de a New Era of Cartel Enforcement. Esses são só alguns exemplos, eu sei que a Amanda vai trazer muitos outros, mas eu acho que valia aqui fazer essa pequena introdução para mostrar que, de fato, diversas autoridades antitruste ao redor do mundo estão alertas aos efeitos anticompetitivos de acordos de não contratação e fixação de salário. E não é só, a troca de informações concorrencialmente sensíveis entre departamentos de RH também está no radar aí das autoridades. O mercado passou a ser alvo de investigações por autoridades de diversos países e a tendência é que esse enforcement se fortaleça nos anos por vir. Considerando isso, o objetivo desse painel vai ser tratar do estágio atual das questões relacionadas ao tema e desafios para a investigação pelas autoridades. Também abordaremos melhores práticas para mitigar investigações relacionadas e ao envolvimento de profissionais de recursos humanos em práticas anticompetitivas. Nesse aspecto, vale até aqui destacar, considerando a participação crescente de empresas no seminário do IBRAC e nas comissões, a importância dos treinamentos e dos programas de compliance específicos para departamentos de RH. Essa, sem dúvida, é uma ferramenta poderosa para a detecção de práticas anticompetitivas e prevenção. Há muitas empresas, inclusive, já atentas a essa tendência de que as autoridades estão, sim, iniciando investigações, já se anteciparam e já estão treinando, mas acho que fica aqui também essa dica que acho que pode ser muito valiosa. Considerando esse tema bastante inovador e atual, eu tenho certeza que esse debate vai ser muito proveitoso. E dito isso, eu já quero passar a palavra para a nossa primeira palestrante, Amanda Taide, que fará sua exposição sobre o tema. Pedir um minutinho só para ela projetar aqui a apresentação dela e já teremos início.
Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria participar do painel, estar de volta aqui no IBRAC, agradecer ao IBRAC, então, em nome do Lauro, do Bruno, do Ribas e da Patrícia, em especial, pelo convite que me foi feito. E como um disclaimer inicial, eu já deixo claro que a minha fala aqui, obviamente, reflete a minha posição pessoal, não reflete a posição do Ministério da Economia, tampouco os órgãos que, eventualmente, eu tenha trabalhado anteriormente. Então, o que eu acho que a gente pode tentar visualizar? O que eu posso contribuir, talvez, como uma discussão para mercado de trabalho, para antitruste? É curioso a gente pensar que em 2018 a gente teve um painel, né, foi 2019, na verdade, um artigo em 2018, escrevi em coautoria com a professora Juliana Domingues e com a Nayara Mendonça a respeito desse tema de mercado de trabalho. Ele foi objeto de um painel em 2019 e naquele momento a gente intitulou o nosso artigo como o improvável encontro entre o direito do trabalho e o direito antitruste. E aí é interessante passar para vocês aí um spoiler, um primeiro spoiler, vai ter outro aí ao longo da apresentação, mas a gente atualizou o artigo e a gente justamente tenta mostrar essa visão de que o que era antes improvável, hoje ele é incontornável, esse encontro entre o direito da concorrência e o direito do trabalho. Então, por que a gente teria, então, uma visão de que o encontro, né, entre o direito do trabalho e o direito concorrencial, eles eram era um encontro improvável, né? A gente tinha inicialmente uma preocupação, né, nos anos 50, nos anos 60, no sentido de que a competição ali nos mercados, a gente teria uma preocupação no máximo com os sindicatos. Não tinha uma preocupação muito mais densa a respeito do mercado de trabalho voltado, né, para essa área de concorrência. Depois a gente percebe, nos anos 70, uma evolução mais no sentido de oposição. Percebe-se, então, passa-se a ter uma visão de que tanto o antitruste quanto os mercados do direito do trabalho, eles teriam objetivos opostos. Então, na verdade, não teria uma necessidade, tampouco uma premência de se encontrarem essas duas áreas do direito. Quando a gente chega aos anos 90, com um momento de abertura comercial, naturalmente, esses temas do mercado do trabalho são considerados não prioritários na agenda de discussão. E a premissa, basicamente, era que os mercados de trabalho são competitivos e, por serem competitivos, eles não trariam qualquer necessidade de termos uma compreensão do direito concorrencial. Mas isso começa a mudar. E por que começa a mudar? E isso se torna, então, incontornável na nossa opinião. A gente começa, e a minha posição aqui é no sentido de traçar uma linha do tempo e tentar informar, né, eventualmente, quem não esteja tão atualizado com o tema, tentando mostrar o que a gente fez de atualizações do artigo lá de 2018, porque teve muita coisa depois disso e a gente vai ver. Então, a gente começa lá em 2016, tem um documento da Casa Branca a respeito de non-compete agreements, basicamente, e depois isso gera aquele guia do DOJ e do FTC sobre HR professionals. Esse documento é o primeiro documento que a gente tem como uma grande repercussão ou como uma grande sinalização de autoridade antitruste a respeito do tema. Mas percebam, isso é 2016. A gente já está 5 anos depois disso. E aí, o que mais que aconteceu? Em 2017, a gente começa a ter uma profusão de temas, de propostas acadêmicas, de artigos acadêmicos. Aqui é uma seleção basicamente dos artigos que foram objeto das minhas pesquisas e não são exaustivas, tá? Essas referências bibliográficas que coloco aqui. Então, a gente começa a ter artigos muito impactantes em 2017, que passam a fomentar essa discussão da inter-relação entre o direito da concorrência e a concentração do mercado de trabalho, quebrando um pouco daquela premissa inicial, de que a gente tinha, então, mercados de trabalho competitivos. Em 2018, a gente passa a ter
outros artigos acadêmicos e a gente passa a ter outras autoridades começando a sinalizar uma preocupação com o tema. Então, a autoridade do Japão se preocupa com o tema, a autoridade de Hong Kong se preocupa também com o tema. E vem 2019, mais artigos acadêmicos, e aqui a gente tem um boom diante dessa discussão ser trazida ao seio da OCDE. Então, a OCDE começa a fazer roundtables em 2019 e 2020, colocando no centro, né, do olho do furacão as discussões a respeito de labor markets. Em 2020, a gente tem mais artigos e alguns artigos que passam a ser muito citados, como do Eric Posner e da Christine Volpin, que tratam, né, muito fortemente e continuam a mostrar nuances do direito concorrencial focado aí no antitrust. 2021, a gente tem aí a Executive Order do Biden, a gente tem uma discussão muito forte, né, sendo trazida pela Lina Khan também, a respeito da necessidade de inclusão dos mercados de trabalho como sendo discussões específicas do direito antitruste. Então, a gente muda completamente. E agora a dúvida é o que vai vir em 2022 para essa linha do tempo, porque tem bastante coisa sendo publicada e, mais uma vez, os artigos, como a Patrícia bem disse, do IBRAC, do IA, trazendo o mercado de trabalho, como mostram o quanto que esse tema está na pauta do dia. Então, se antes, né, era um caminho improvável, hoje ele é incontornável e a gente vai ter que percorrer esse caminho. Mas como, né? Que caminho é esse? Como organizar essa ideia? Então, eu, junto com as coautoras, a gente tentou organizar essa discussão em 4 grandes condutas, em 4 grandes blocos de condutas anticompetitivas. Uma voltada, né, que é o chamado wage fixing, fixação de salários, e a gente vai discutir um pouco o conceito aí de salários também, os acordos de no poach, as cláusulas de não concorrência e as trocas de informação sensíveis. Então, a minha apresentação hoje ela vai ser focada em condutas, eu não vou trazer aqui um recorte metodológico, eu não vou trazer discussões voltadas a atos de concentração. Então, em condutas anticompetitivas, a primeira discussão sobre fixação aí de salários. Então, o que é isso, né? Então, a gente pode ter tanto uma discussão de fixação de salário em si, um número cravado, ou a gente pode ter uma discussão de ranges, né? De parâmetros ali, de parâmetros que balizam a forma de definição do salário. E a gente vai ter que essas discussões, elas acontecem e elas não são necessariamente novas. Então, quando a gente divide essa discussão, né, naquela primeira parte, eu mencionei para vocês os estudos das autoridades antitruste e os estudos acadêmicos, e agora eu passo a tratar um pouco mais de casos, tá? Então, quando eu entro nessas 4 grandes condutas, eu tento apresentar quais são os casos que a gente tem a respeito do tema. Então, a gente tem nos Estados Unidos, né, casos de 92, de 94, de 95, mas é em 2007 que a gente tem aí um primeiro caso nos Estados Unidos que tem os contornos mais próximos do que a gente tem hoje. Mas isso não está restrito a Estados Unidos. E é muito bom a gente perceber isso. Hoje a gente percebe que, claro, muitos dos autores são norte-americanos, o DOJ e o FTC têm uma repercussão forte, né, em canalizar essa discussão, mas Holanda está aqui com uma discussão sobre acordo para fixação de salário de médicos anestesistas em hospitais lá em 2010. A gente tem também Reino Unido, França, Itália, fazendo a persecução de acordos para fixação de salários de modelos aí no mercado de fashion marketing. Portugal, a Ana Sofia está aqui e já apresenta um pouquinho mais, não entrarei jamais em detalhes, mas a gente vai ter então uma investigação também voltada para fixação de salários e algumas condições no mercado de futebol feminino. E, mais uma vez, esse ano agora, México solta a sua primeira condenação, 2021, também no mercado de esportes. Então é interessante, a gente percebe que o mercado de esportes começa a ser alvo de algumas boas discussões aí a respeito de soccer
female leads, né, que eles chamam. Então, esses são os precedentes, digamos, que a gente tem de wage fixing. E quais que são os precedentes que a gente vai ter da segunda grande bloco de condutas, que seriam os no poaches, né? Então, primeiro, o que é o no poach? Então, no poach é basicamente um acordo para ninguém poach, para não approach, para não entrar em contato, ou não oferecer propostas para o empregado de um outro concorrente. Mas como que ela pode ser implementada, né? Ela pode ser implementada de algumas maneiras, não é só não oferecer vagas de emprego, né, para outros funcionários de outros concorrentes. Pode ser, basicamente, também esse monitoramento, né, e essa troca de informações sobre ofertas de trabalho que estão sendo realizadas naquele mercado. Pode ser também a não apresentação de contra-ofertas. Então, fez a oferta, não apresenta contra-oferta por meio desse acordo que é realizado entre as empresas. E uma outra é já antes, né, impedir a seleção ou recrutamento do trabalhador que seja do outro concorrente. Então, eu não vou nem começar o processo de seleção daqueles que são do meu concorrente, no sentido do trabalhador, mais uma vez. É importante a gente ter essa mudança de ponto de vista. E é bom dizer que os precedentes, eles tratam que nos contratos de franquia existem algumas exceções. Em algumas hipóteses é possível sim ter acordos de no poach que sejam considerados lícitos, caso eles sejam considerados razoáveis a partir de justificativas, por exemplo, a partir de treinamento de senior management. É possível considerar que esse tipo de acordo é possível dentro da franquia, tá? Mas aqui no no poach a gente começa a ver uma profusão de casos. E é interessante que nessa linha histórica que a gente tentou obter, o primeiro caso que trata aí de no poach, ele não era ainda chamado de no poach, ele era chamado de no switching, foi tratado em 1957. Mas o boom desses casos começa em 2010, com os casos, né, das tech companies, com Adobe, Apple, Google, Intuit, Pixar, que trouxeram aí as discussões a respeito desse tema de no poach. Depois, em 2012, a gente tem novos casos. E eu achei bem interessante trazer isso para vocês, mais uma vez, para mostrar que tem outras autoridades ao redor do mundo discutindo esse tema. Então, Espanha investigou um acordo de no poach voltado para produtos aí para cabelo. No caso, em 2012, os Estados Unidos, então, fizeram uma investigação voltada, mais uma vez, a empresas de tecnologia, então, eBay e Intuit. Em 2014, a gente passa a ter discussões voltadas ao mercado de franquias. Aquelas exceções que eu comecei a mencionar anteriormente, elas começam a ser desenhadas, aqueles acordos aquelas franquias de fast food. Então, McDonald's, Burger King, Jimmy John, são alvo aí de investigações de no poach também. 2015, a Croácia tem investigações também com no poach. Em 2017, a França começa a ter, e olha que curioso, quem é alvo da investigação são headhunters, também por conta dessas investigações de no poach, dessas práticas de no poach. Em 2018, a gente tem mais investigações no mercado de ferrovias. 2019, a gente tem que quem são alvos são os professores, ou seja, eu posso ser alvo de contratos de no poach também, vocês, caso venham a ser professores, também podem ser alvos de acordos de no poach por meio de universidades. Então, Duke University e North Carolina University fizeram um acordo voltado para professores. Em 2020, a gente tem aquele caso de Portugal, que eu mencionei, de futebol feminino. Em 2021, a gente passa a ter a primeira investigação criminal dos Estados Unidos, que passa a ter, então, uma nova era, basicamente, das investigações, que seria uma nova fase dessa persecução às infrações de HR nos Estados Unidos, com esse novo enforcement aí criminal. E em 2021, porque, obviamente, não é fácil se preparar para fazer um artigo ou para dar uma aula, a gente, há 2 semanas atrás, viu a Margaret Vestager, então, fazendo esse discurso, falando, olha, a gente fez uma série de downgrades aqui e a gente está atento a mercados, a práticas de no poach.
Olha que beleza, então, primeira vez, sinalização da Comissão Europeia, 2021. Antes a gente via, né, autoridades específicas, agora 2021 a gente passa a ter, 22 de outubro de 2021, uma sinalização da Comissão Europeia sobre esses acordos no poach. Maravilha, então vocês perceberam que no poach é o que está no olho do furacão, vamos dizer, no mundo, mas existem outras discussões possíveis, ainda, né, passando para a terceira grande conduta anticompetitiva, que seriam essas cláusulas de não concorrência. Então, seriam cláusulas contratuais colocadas ali no contrato de trabalho que impedem a movimentação do trabalhador. E historicamente, essas cláusulas, né, elas podem ser consideradas razoáveis a depender do escopo, da duração, de qual o incentivo que o empregador ele dá que a empresa dá ao trabalhador. Então, a gente tem alguns precedentes também, a gente tem algumas sinalizações nos Estados Unidos. O report da Casa Branca fala justamente, ele dá uma recomendação para que esse tipo de cláusula não seja incluída nos contratos de trabalho dos trabalhadores, ou se elas forem incluídas, que tenha nuances e que o retorno que o trabalhador tenha não seja tão somente a permanência no emprego, mas que ele tenha um bônus adicional, basicamente, ou algum incentivo para aceitar aquela cláusula. A União Europeia, ela tem uma investigação e condena, né, um sindicato aí voltado para a prática de skate por conta das participações em outras competições que não sejam aquelas definidas pelo próprio sindicato. A gente tem, mais uma vez nos Estados Unidos, um acordo celebrado com algumas empresas aí de coworking voltadas também para essa cláusula de não concorrência, e é interessante perceber que esse movimento de persecução, ele sai de um viés da autoridade antitruste e ele vai para o legislativo também. Então, a gente começa a perceber agora, em 2020, 2021, e algumas cláusulas, até algumas novas leis para 2022, incluindo uma proibição legal da inclusão desse tipo de cláusula nos contratos de trabalho. Então, na França, na Alemanha, a gente já tem proibição a esse tipo de cláusula. Califórnia, Colômbia, Oregon, Nevada, já tem aí novas legislações em 2021, e no ano que vem, Illinois também vai ter uma proibição a esse tipo de cláusula contratual dos trabalhadores. E, para fechar, então, a gente vai para a última prática, que seria a troca de informações sensíveis relacionadas a termos e condições de trabalho. E, nesse ponto, é interessante deixar claro, né, o posicionamento oficial de uma série de autoridades que fizeram aí em 2020 posicionamento sobre troca de informações relacionadas à pandemia. Aqui, me parece que é uma discussão muito mais voltada para o Brasil do que no mundo, essa discussão de troca de informações, e o segundo painel do evento do IBRAC ontem teve essa sinalização, e eu acho que é interessante retomar um pouco do que foi trazido pelo Macan, que ele trouxe justamente o parâmetro trazido pelo Healthcare Guidelines lá dos Estados Unidos, falando que essa troca de informações entre concorrentes, ela seria possível caso fossem preenchidos aí 4 parâmetros. E eu achei bastante interessante, confesso que não conheci, incluí aqui, caso alguém tenha perdido o primeiro slide também, porque ele inclui alguns parâmetros muito específicos, que é que a troca de informação seja feita por uma terceira parte, que não seja direto entre os concorrentes, que ela seja feita de modo agregado e anônimo. Então, isso aqui, até aqui, eu acho que a gente, pelo menos eu já sabia. O que eu achei bem interessante, que eles colocam, que ele colocou é que tem um número mínimo de empresas naquele mercado, então que tenha no mínimo 5 empresas naquele mercado e que nenhuma daquelas empresas tenha mais do que 25% de participação de mercado. Essa seria uma condição para que aquela troca de informação fosse possível, e que a gente tivesse uma troca de informação que fosse antiga, e o que eu achei interessante foi o antiga tem um prazo definido, 3 meses. Então, os parâmetros não são novos, mas as sinalizações específicas de 5 empresas, não ter mais de 25% de mercado, pelo menos 3 meses de desatualização da informação, achei que são parâmetros interessantes para a gente começar a refletir em que medida, se e como eles são aplicáveis. E caminhando, então, para o final da apresentação, não é à toa que aqui, ao final,
tem esses foguinhos, porque é a hora de colocar fogo no parquinho. Quais são, então, os hot topics? Quais são aí as grandes discussões que eu vejo para o antitruste no Brasil e que eu sugiro muito fortemente aí para os pesquisadores que entrem aí elaborem pesquisas para temas específicos em cada um desses pontos. Então, a gente tem, né, no Brasil, essa nossa primeira investigação relacionada ao mercado de trabalho, voltado à troca de informações. Então, a gente tem aquela discussão sobre conduta autônoma ou não. Mas o que eu gostaria de colocar aqui, uma primeira sinalização, é a importância da gente ter guias sobre os temas. E aqui a gente percebe que o DOJ e o FTC fizeram guias sobre o tema, que Portugal, a Ana Sofia já vai apresentar, fez guias sobre o tema, e a gente não tem posicionamento oficial ainda da nossa autoridade antitruste a respeito do tema. E a gente vai ter, então, uma possível pergunta. Será que essa ausência de precedentes, será que essa ausência de guias, ela pode vir a ser considerada como um fator atenuante, no caso de uma pena, ao final, eventualmente imposta pelo CAD? O artigo 45, ele traz, né, boa-fé do infrator. Será que as empresas não poderiam alegar boa-fé? Olha, eu não sabia que eu não poderia conversar sobre isso. Não tinha nenhum precedente, não tinha nenhum guia. Nunca a autoridade falou em público a respeito do tema. Uma pergunta, não quer dizer que eu entenda dessa forma. Fogo no parquinho, esse é o meu objetivo. Será que existem nuances para esse benchmarking? Quais são esses parâmetros que são possíveis para que as empresas realizem benchmarking? Será que são aqueles parâmetros lá do Healthcare Guidelines lá dos Estados Unidos, eles podem ser trazidos para cá? Ou não? A gente precisa ter esses parâmetros para as empresas terem a segurança jurídica, que pode ou que não pode. Pode falar, não pode nada. Mas não dizer nada, a meu ver, ela traz insegurança jurídica. E por fim, qual que é o enquadramento dessas condutas? A meu ver, aquelas três primeiras que eu mencionei, então, wage fixing, no poach e information sharing, elas poderiam ser enquadradas pelos incisos 1 e 2 da nossa lei, estão voltadas ali para condutas coordenadas. Mas a conduta a prática, né, a inclusão de cláusulas de não concorrência, elas seriam talvez ali enquadráveis no 3, 4 e 5. Mas será que esse é o melhor enquadramento? Será que é adequado esse enquadramento? Acho que a gente precisaria também uma pesquisa para verificar o adequado enquadramento, para inclusive discutir isso para futuros casos, né, da autoridade. Últimos 2 pontos. Em caso de um eventual TCC, então eu coloquei lá a pulga atrás na orelha da dosimetria da pena, da boa-fé objetiva. E se alguém propuser TCC? E, gente, deixando muito claro que eu não estou no caso, que eu não assinei a leniência, não conheço apenas a informação pública do caso. Então, esse caso ou qualquer outro caso que venha acontecer, será que se tiver um TCC, será que seria adequado ao CAD exigir a existência de uma cláusula de compliance específico para o setor do RH? Será que é adequado esse tipo de exigência / negociação? A gente percebeu, né, no documento elaborado pela Carolina Saito que existem cláusulas de compliance em TCC em alguns casos. Será que esse seria aí um remédio adequado? E por fim, mais uma vez, voltado aí para o momento final do caso, será que as penalidades mais adequadas para esse tipo de conduta são, de fato, as multas? Ou será que as outras penas, né, chamadas penas alternativas ou as penas não pecuniárias previstas pelo artigo 38, melhor endereçariam esse tipo de prática e a gente poderia ter aí nuances também na parte da dosimetria ao final? E por fim, isso gera caso criminal? Se tiver caso criminal, quem vai ser competente? O MP federal? O MP do trabalho? Como que o MP está preparado? Se e como o MP está preparado para lidar com casos de colusão ou condutas unilaterais em mercados do trabalho?
Bom, essas são então as minhas considerações e meu último spoiler, aproveito aqui para fazer em primeira mão para vocês, compartilhar uma alegria muitíssimo grande. Então, eu vou publicar a segunda edição do Manual do Acordo de Leniência, que ele saiu aí de 390 páginas para 560, então ele cresceu bastante aí ao longo do tempo, e também um outro livro sobre defesa comercial e direito societário. Para quem tiver interesse, o lançamento vai ser 1º de dezembro lá em Brasília. Vou ficar muito feliz em encontrá-los. E eu não poderia perder essa oportunidade de falar, porque o Scott Raymond, que está aqui, é o papa dos acordos de leniência, e eu aprendi muito lendo ele, e eu não posso fingir que eu estou habituada a dividir uma mesa com o Scott Raymond, porque eu não estou. Então, muito prazer. Scott está em português, mas eu teria o maior prazer em discutir outros temas de leniência também com você. E é isso, as referências bibliográficas, eu vou colocar essa apresentação no meu site também, para quem tiver interesse. É o artigo, né, que a gente publicou e outras publicações também de autoras que subsidiaram, né, essa pesquisa e que estão prestes a ser publicados também. É isso, então, muito obrigada. Espero que tenha sido útil e fico à disposição para debates. Animada para ouvir Pontual, Ana Sofia e Scott Raymond. Obrigada. Obrigada, Amanda. Bom, as palmas acho que já representam aqui, né, a satisfação da plateia com a sua apresentação. Foi um overview importante, né, para a gente ver que esse assunto também não está surgindo do nada, né. Acho que os desdobramentos aí em diversas autoridades mostram que, né, o fato de agora ser um hot topic, na verdade, já vinha sendo sinalizado e traz inúmeros aí desafios, inúmeras questões polêmicas, excelentes pontos que a Amanda colocou para reflexão. Acredito que os demais palestrantes já vão também aprofundar um pouquinho em alguns desses tópicos e vou já, sem mais demoras, passar a palavra então para o Scott Raymond, para que ele faça a sua apresentação. Ele vai focar mais em relação aos Estados Unidos, mas também trazendo reflexões diante de toda a experiência dele, inclusive como ex-enforcer, desse tema, né, nas diversas jurisdições. Vou pedir só encarecidamente aos palestrantes que sigam o tempo para a gente ter né, alguns minutos aí no final para debates. Scott, the floor is yours. Well, thank you. Thank you very much for the invitation to join this conference. I'm so sorry I can't be with you. Thank you, Amanda, for those very kind and generous comments you made. And thank you, Patricia, for organizing this panel. And I will say, in our preparation sessions, I've really learned a lot from my co-panelists. It's been a great joy. I've been asked, as Patricia said, to share a U.S. perspective, but also particularly one as a former enforcer. And I want to begin with an observation that I made in Brazil at the 2008 National Cartel event, the first of its kind, far and away the greatest public awareness campaign event I have ever been associated with. I know many of you were there. It was memorable, not for what I had to say, but because of, I thought, President Lula's remarks. If you may recall, it's 2008. President Lula was making his first public appearance after returning from London and securing the bid for the next Olympics. And his first public event was at this conference. He delivered prepared remarks, and then he riffed for about 15 minutes or so on the importance of cartel enforcement, the harm caused by cartels, the seriousness for which they needed to be treated. It was truly a remarkable event. I'm sure for those who attended, less memorable is what I had to say, but my remarks were focused on international cartel enforcement at that time in 2008. I spoke about all the new investigative tools that were being brought to bear in the fight against cartels, not just leniency, but in the United States, for example, for the first time ever, wiretaps were being permitted in antitrust cases. The U.S. Congress had, not too long before that, passed a new law which had raised the statutory maximum fine for companies tenfold. Jail sentences for individuals, the maximum jail sentences moved up from 3 years to 10 years.
At that time, as I shared with the audience, executives from not just the United States, but 12 additional jurisdictions, 12 countries outside the United States, nationals of those jurisdictions had already served or were serving prison time in U.S. prisons for violating the U.S. antitrust laws. But right after I made that point, I made this point, which was that as the investigative tools were growing, the fines and sanctions were ramping up, the seriousness for which this conduct was being treated, the resources were, everything was changing, and it was growing, and it was getting harsher and harsher. But at the very same time, what was considered cartel conduct and which was subject to criminal investigation and prosecution had not moved an inch in decades. So while in every other way, the U.S. Department of Justice was becoming more aggressive in investigating prosecuting cartel conduct, it had not moved in terms of what was considered cartel conduct, what was defined as worthy of being subject to these sorts of sanctions. And consequently, the conduct that was discovered was defined by an appreciation of wrongdoing and a real consciousness of guilt. That changed in October of 2016. None of my successors at the Antitrust Division can say what I said then, because in October of 2016, the DOJ for the first time expanded the scope of what was subject to criminal prosecution, what it considered to be cartel conduct. Amanda just walked through for you some of the earlier precedent when the Antitrust Division of the Department of Justice and the FTC treated no-poach conduct or and even wage-fixing conduct as a civil antitrust violation, in which the DOJ and the FTC would simply seek injunctive relief, where the companies obviously would be making a commitment not to commit the conduct again or be subject then to contempt sanctions. No individuals were held accountable. It was a civil antitrust violation. But of course, in October of 2016, that changed when the DOJ announced that going forward, no-poach conduct and wage-fixing conduct would be subject to criminal condemnation, the worst of the worst, and subject to heavy fines and jail sentences. That announcement was made towards the end of the Obama administration in 2016 when the Trump administration arrived. The Antitrust Division embraced that policy, announced that they would be aggressively investigating, prosecuting labor-related conduct. It took 4 years, a lot of investigations, but the Department of Justice brought its first case in January of 2021, a week before the end of the Trump administration. They brought their first case. As Amanda said, no-poach conduct takes many forms. It doesn't have to be an agreement not to hire. In this case, it was an agreement not to actively solicit from another company. Notably, no individuals were prosecuted, just a company initially, and now another company has been charged. The conduct related to an alleged non-solicitation agreement that existed from 2010, 6 years before this announcement was made, to 2017, October of 2017. So a year. The allegation is the conduct lasted a year after the announcement. Those cases are being litigated vigorously by defense. Among other arguments the defendants are making is a constitutional challenge, arguing that in the United States, of course, we have the separation of powers. We have an executive branch, a judicial branch, and a legislative branch. They've argued that it's not up to the DOJ to decide what is criminal and what is not. We have Congress that can pass criminal laws. We have courts that can interpret them. And the DOJ, the executive branch,
should not be making a decision about whether or not something is a crime or not. That's not their role. Their role is to enforce the laws. Very closely related to that is another constitutional challenge regarding due process based on the lack of notice that the conduct was subject to criminal prosecution. I will say that the DOJ has also in the last year brought its first criminal wage fixing cases. It's important to note that those allegations involve agreements to fix wages and are being alleged to be akin to fixing prices. This is distinguishable from merely the sharing of competitively sensitive information, which, of course, folks know that in Europe is sometimes referred to as concerted practices. A concerted practice case, a sharing of information, of sensitive information in the absence of an agreement, is not subject to criminal prosecution, or at least up to now has not been subject to criminal prosecution in the U.S. That remains the case. I don't interpret anything that I've seen come out of the DOJ, including the President Biden's executive order, that indicates that mere sharing of competitively sensitive information constitutes cartel activity and should be subject to criminal condemnation. I want to pivot now to focus my remarks on the importance of notice, the need for transparency throughout the enforcement process, and the role of prosecutorial discretion in cartel enforcement. I wish I could say it in Latin, but I think you're all familiar with the phrase, ignorance of the law is no excuse or is no defense. Actually, even every most lay people in the United States, you don't have to be a lawyer. People know that. They hear it in the media or on television shows. Ignorance of the law is no excuse. But that legal premise is founded on a presumption, and that presumption is that the public knows what the law is. And of course, as I mentioned to you, the defendants in the cases that I mentioned a moment ago are all arguing about a lack of notice and a due process violation. And of course, that raises concepts of fundamental fairness. But I want to focus on a related concern, which is the importance of prior notice as it relates to good government. In Brazil, of course, you have CAGE and you have criminal prosecutors, both positioned to impose heavy sanctions on companies and individuals, have declared that cartel offenses are the worst of the worst. We have a hierarchy. This is what we reserve the most harshest penalties for, is cartel activity. Well, labeling conduct as hardcore cartel activity then obviously should not be taken lightly given its seriousness, nor should it be applied retroactively. The lack of notice, in my opinion, really undermines the rationale for imposing severe sanctions. But relatedly, it also, I think, unfortunately undermines the credibility of enforcers. If you have enforcers and they're bringing enforcement actions in a space where there has been no prior notice, I think that undermines their credibility. But more importantly, it undermines the critical role of the business community and the legal bar in being a joint player with competition enforcers in compliance. It is something that both competition authorities and the business community and the antitrust bar, we all share that responsibility. It's taken seriously. But when you have a situation where there's enforcement without notice, you've really undermined the ability of companies to engage in effective compliance, to prevent the conduct from taking place in the first place, and you undermine the credibility of the enforcers by bringing actions where there hasn't been guidance. That brings me to some remarks on transparency generally. Let me just say, as a former enforcer and someone who was around when the leniency program was started, there is nothing harder for a prosecutor to do than give up their prosecutorial discretion.
And related to that is it's very difficult to be transparent for enforcers, to put policies and practices out into the public where they can be quoted back to them by the legal bar in meetings, reminding the enforcer what it said about mitigating role, what it said about how the leniency program would be applied. You put those comments out there, then you put yourself out there, and you got to live by those. And sometimes that means you got to swallow hard on some cases where the facts aren't great, but the principles are more important that you're defending. And so in some cases, you exercise discretion and you don't bring a criminal prosecution that you might otherwise do it in order to be looking down the road and making decisions on what's in the best interest for transparency in the long term. Now, this became a cornerstone of the Antitrust Division's leniency program. But when the Antitrust Division really was focused on transparency in its leniency program, in order to correct what had been a failed leniency program previously, back to 1978, that wasn't working, it realized that it was important to have that type of transparency across the program. Transparency on what is investigated, what is prosecuted, how were sanctions calculated, and how to avoid those sanctions through leniency. In order for companies, in a belief that if companies had all that information, they would make informed decisions about self-reporting and they would invest in compliance. All right, so we're now in a situation where 5 years after the DOJ has announced it's going after labor-related conduct and it's treating it as cartel offenses, and other enforcers, as Amanda pointed out, have been mulling over this issue now for several years. And there's a number of options, a crossroads that they're each going to face. Do you follow the DOJ model by issuing public guidance and then prosecuting conduct that takes place after the notice? I would say even better yet, what Portugal did. It's nice that the DOJ put that out for public guidance, but I love what Portugal did, which is they put it out for public consultation before adopting their policy and getting the views of consumer groups and the business and the bar. And I'm sure Anna Sophia will talk about it, but I think that is the gold-plated approach. Or do you provide notice when you simultaneously bring your first enforcement action? Again, I think that raises serious issues about fundamental fairness, but those issues can potentially be dealt with if the authority is willing to mitigate the sanctions that are imposed by either not imposing monetary sanctions, such as the ones that Amanda mentioned in terms of compliance or monitoring, or otherwise imposes what would essentially be non-cartel sanctions for cartel conduct, and then announcing to the bar that going forward, the sanctions will be significantly heavier. But the last topic I want to hit briefly is prosecutorial discretion. You know, in the U.S., I can tell you from experience, being in the private sector since before 2006, there are a lot of good companies with strong compliance culture that simply weren't aware of this shift in policy. A lot of low-hanging fruit for enforcers to investigate. And I'm sure that would be even compounded in a country like Brazil, which relies heavily on collective bargaining. But just because an authority can bring an enforcement action, it doesn't mean that it should. It should exercise prosecutorial discretion. Enforcers, we all know, not just enforcers, but folks who work in these cases, we all know what cartel behavior looks like. We know the common characteristics where we see evidence of consciousness of guilt, concealment, and awareness of wrongdoing. And if that's absent in cases because of a lack of notice, if the conduct is non-cartel-like, then the sanctions imposed, the treatment of the conduct should mirror that. When I was at the Antitrust Division, we started something that I called the 5-minute rule. So if we were gathered around in my office and I had all my senior advisors, trained experts, enforcers, trained in the area of
of antitrust law. And if we had to debate for more than 5 minutes whether the conduct, if true, would amount to a criminal antitrust violation, then we wouldn't investigate and prosecute the case. So if we couldn't figure it out in 5 minutes that if this is what happened, it's a criminal antitrust violation, we just thought it was inherently unfair to assume that the individuals involved could have ever figured it out. Competition enforcers around the world have been debating this for a lot more than 5 minutes. DOJ issued its guidance 5 years ago. The OECD, the ICN has been talking about it for years. I'm sure there's been vigorous debate, not just in CAJE, but all across the world of competition authorities, especially those authorities who follow a consumer welfare model about whether or not this conduct is illegal, whether or not it should be subject to sanctions, whether it should be considered cartel conduct and subject to cartel sanctions. And so I think there needs to be a recognition that this isn't easy, and where there has been a lack of transparency and notice, that is an issue for mitigation. I think mitigation in this space, at least initially, by announcing the policy first before bringing actions, or if you're bringing an action, having penalties that are non-cartel-like is appropriate, not just because it's the right thing to do, because I think it strengthens the credibility of the authority, shows the authority is mindful of due process, but is also mindful of its position and its partnership with the business community and the bar in order to promote compliance. So I'm going to stop here. We got such a terrific panel. Let's hear from them next, and then I hope we have time for questions. Thank you. Thanks, Scott. Acho que o Scott trouxe pontos também aí bastante interessantes, né, especialmente em relação a essa questão da necessidade, né, de a autoridade eventualmente anunciar antecipadamente que ela entende isso como uma prática anticompetitiva para poder iniciar investigações. E aí, já passando aqui para a Ana Sofia, acho que ela vai inclusive endereçar também esse ponto, considerando que em Portugal a gente teve aí de forma praticamente simultânea a publicação do guia e do paper com a abertura de um processo. Na verdade, até acho que o processo, salvo engano, a Ana vai nos falar melhor, começou um pouco antes, mas já quero aqui, sem mais demoras, passar a palavra para ela. Ana, obrigada. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Eu gostava, antes de mais, de agradecer o convite do IBRAC e também à equipa de organização pela oportunidade de partilhar a experiência da Autoridade da Concorrência Portuguesa neste painel fantástico, até porque este é um tema que nos é muito caro, no qual temos feito trabalho desde há algum tempo a esta parte e que nós achamos que é essencial no contexto de recuperação económica, em que a manutenção de mercados de trabalho abertos e competitivos é essencial para os objetivos de uma recuperação económica ágil e inclusiva. Eu vou ver se consigo partilhar aqui os slides, também se não for possível não há nenhuma questão. Não sei se conseguem ver os meus slides. Estamos vendo, sim. Perfeito. Aqui então, eu gostava... Agora entrou. Ok, ótimo. Portanto, eu gostava só de começar, antes de... portanto, a Amanda já fez aqui um enquadramento de como é que surge todo este debate, porque é que ele ganhou maior atenção mais recentemente. Eu queria complementar aqui um bocadinho com esta visão também mais económica, que eu acho que foi um desenvolvimento determinante para a maior atenção neste tema e que foi o surgimento de vários estudos empíricos, até do lado mais da macroeconomia, que apontaram para uma redução da proporção do trabalho no produto interno bruto, do share do trabalho no produto interno bruto, a par de um aumento do grau de concentração em algumas indústrias, uma tendência que se verificou até de forma mais premente nos Estados Unidos, mas também na Europa, com um aumento da margem das empresas,
Há vários, eu tenho alguns exemplos de alguns artigos que apontam para resultados empíricos neste sentido, e o reforço do poder negocial das empresas, dos empregadores face aos trabalhadores, tem sido apontado como uma de outras potenciais causas desta tendência. Eu acho que isto é um desenvolvimento importante que junta aqui um bocadinho a política de concorrência, é um contributo que vem da área de de Empirical Macroeconomics, e que eu acho que é muito pertinente para enquadrarmos também toda esta atenção. Em Portugal nós temos alguns estudos que demonstram uma relação negativa entre os salários e o grau de concentração dos empregadores, portanto tudo isto apontando no fundo para esta importância do reforço do poder negocial dos empregadores e, por outro lado, para a redução do poder negocial dos trabalhadores. E, portanto, era só adicionar aqui este contexto. Relativamente ao trabalho que a Autoridade da Concorrência tem feito nesta área, desde logo eu gostava de destacar, para além disso, tem havido várias posições públicas em intervenções públicas, incluindo a nossa Presidente, a doutora Margarida Matos Rosa, que tem referido por várias vezes este tema nas suas intervenções, mas mais concretamente, nós tivemos, em abril de 2021, lançamos em consulta pública 2 documentos, um issues paper, onde discutimos os possíveis efeitos dos acordos, quer de no poaching, quer de wage fixing, como é que eles se enquadram na lei da concorrência portuguesa. Fizemos também uma revisão da prática decisória, quer na Europa, mas também do outro lado do Atlântico. Portanto, tentamos ter aqui uma visão compreensiva de todos os desenvolvimentos, assumir posições claras, e, a par disto, entendemos que era útil para raise awareness, publicar também melhores práticas com os do's and don'ts para as empresas no que diz respeito a prevenir acordos anticoncorrenciais nos mercados de trabalho. Lançamos estes documentos em consulta pública. Esta consulta pública teve a participação de vários quadrantes, desde representantes de associações de trabalhadores, a proteção dos consumidores, associações de empresas, portanto tivemos diferentes quadrantes envolvidos nesta consulta pública. Isto permitiu-nos, olhamos com muita atenção para as questões que nos foram trazidas, isto permitiu-nos depois fazer alguns ajustes, tornar mais claro não só o issues paper, mas também as best practices, no fundo para que fossem o mais informativas possíveis estes documentos e incorporassem todas estas questões. Para além dos documentos que eu pus aqui, das best practices e do issues paper, que estão disponíveis quer em português, quer em inglês, publicamos também um relatório de consulta pública, onde detalhamos todos os comentários que nos foram trazidos, analisamos-los e explicamos o que é que alteramos nas nossas versões draft para a versão final, em resultado desta discussão com os stakeholders, com a comunidade. Depois de haver esta discussão, em setembro de 2021, publicamos a versão final destes documentos, quer das melhores práticas, quer do issues paper. E então o que é que nós tratamos no nosso issues paper? E eu gostaria de dar aqui um bocadinho esta perspectiva, porque acho que é muito importante discutir o impacto, os efeitos que estes acordos podem ter, não só nos mercados de trabalho, mas também, e se calhar até mais importante, do ponto de vista da aplicação da lei da concorrência, nos mercados downstream, onde o trabalho é utilizado como um input para a produção de produtos e serviços e depois consumidos pelos consumidores naturalmente. E aqui nós destacamos que os acordos de no poach e de wage fixing podem levar ao reforço do poder negocial dos empregadores dos empregadores vis-à-vis dos trabalhadores. Isto cria custos de mudança, reduz as alternativas disponíveis para os trabalhadores e, portanto, vai reforçar o poder negocial dos empregadores. Quando vários ou até todos os empregadores estão envolvidos no acordo, nós podemos ter uma situação em limite de um oligopsónio ou de um monopsónio. Nós podemos ter como resultado que os salários se desviam da receita marginal do trabalho, os salários podem reduzir, se há evidência nesse sentido. Eu estou a pensar, por exemplo, num artigo de Gibson de 2019, que analisa a evolução dos salários na altura do acordo no poach em Silicon Valley, em que verifica que houve uma redução de 2 a 4% dos salários nessa altura. Sabemos que um comprador, neste caso um empregador ou empregadores com poder de compra, podem
induzir uma redução de salários retraindo a procura pelo input. Sabemos que estes acordos podem reduzir a mobilidade dos trabalhadores, e eu vou já depois até explicar um bocadinho quais são os efeitos nos mercados downstream. Podemos criar aqui distorções no mercado de trabalho que fragilizam o job matching quality, portanto a eficiência, o matching em termos de que os trabalhadores sejam afetos, alocados à sua melhor utilização, à mais eficiente utilização. Os acordos de no-poach podem criar distorções a este respeito e podem também reduzir o investimento em capital humano, e eu já vou voltar a este ponto já dentro de um segundo. Nos mercados de trabalho, obviamente que todo este mismatch, toda esta distorção que é introduzida no mercado de trabalho reflete-se no mercado ajusante. Porquê? Porque cria ineficiências na afetação deste recurso de trabalho, que se podem resultar numa redução da produção ou numa redução da qualidade ou da variedade dos produtos. Por outro lado, nós sabemos que estes acordos e a prática decisória de vários países ilustra isso mesmo, podem ser instrumentais em acordos de segmentação de market sharing entre concorrentes, seja em termos de clientes, seja em termos de áreas geográficas. Por outro lado, a existência deste tipo de acordo também sinaliza um ambiente pouco concorrencial entre os operadores nos mercados downstream, desde logo porque há exige múltiplos contratos, exige muitas vezes troca de informação, que não é algo desejável do ponto de vista de um ambiente saudável de concorrência. Sabemos também que este tipo de acordo pode ter um impacto negativo ao nível da inovação e também com isso fragilizar ou reduzir a qualidade de produtos. Isto porquê? Porque vai reduzir, no fundo, as externalidades de conhecimento, as knowledge externalities que estão associadas à mobilidade dos consumidores entre duas empresas e, em resultado, isso pode trazer, no fundo, uma redução da inovação. E, portanto, isto são impactos significativos. Ao nível do investimento, é muitas vezes trazido o argumento de que os acordos de no-poach são uma forma de proteger a formação que a empresa dá ao trabalhador e, portanto, proteger, no fundo, um investimento num ativo, mas também é importante lembrar que há formas alternativas de obter exatamente esse mesmo objetivo, mas que são menos restritivas da concorrência. Pode haver, por exemplo, acordos de permanência do trabalhador no empregador, ter a formação condicional precisamente a isso mesmo, ou em que o trabalhador paga ou repõe aquilo que foi investido na sua formação, ou então até formas mais competitivas, como investir na política de retenção, aumentando os salários, os benefícios, a motivação dos trabalhadores. Portanto, nós entendemos que não é proporcional este instrumento para resolver esse tipo de questões e que há outras formas alternativas menos lesivas da concorrência de o fazer. E, portanto, estes são alguns dos temas que nós tratamos, alguns dos efeitos que nós tratamos no nosso Issues Paper. Ainda no que diz respeito aos mercados downstream, obviamente que os efeitos dos no-poach agreements vão depender da sua extensão em termos de qualidade ou quantidade, qual é a percentagem dos trabalhadores que estão assignados às empresas envolvidas no acordo, mas também ao poder de mercado das empresas downstream. Sabemos, obviamente, que um acordo deste género é mais passível ter um impacto negativo na concorrência se as empresas que nele participam têm poder de mercado downstream. E porquê? Porque se têm poder de mercado downstream não são price takers, portanto, em resultado destes acordos podemos ter uma redução de quantidade, uma redução dos salários, uma redução do output que traz, no fundo, dano aos consumidores. Também, por vezes, se levanta a questão de, então, mas e a poupança de custos que isto resulta, que isto traz para as empresas, então, mas será que isto não é uma eficiência? Mas nós temos também de ter em mente que os salários, em particular por horas regulares que são pagos pelos empregadores aos trabalhadores, são tendencialmente custos fixos e não custos variáveis e, portanto, é pouco provável que estes custos se transfiram para o consumidor. E nós sabemos que essas são as condições que nós temos para levar em consideração as eficiências, ou seja, que elas sejam depois passadas para o consumidor e mais frequentemente do que não, esta condição não estará reunida neste tipo de acordo. Também aqui fazer apenas uma nota, num seminário que participei recentemente,
uma nota que fez o Joe Harrington sobre esta matéria, distinguindo aqui os acordos de no-poach e wage fixing. É que o impacto dos acordos de no-poach cingem-se aos trabalhadores que estão já assignados às empresas que nele participam, enquanto que o wage fixing são quer para trabalhadores que já estão empregados, quer para outros. Portanto, tem aqui um efeito ligeiramente distinto em termos de amplitude dos trabalhadores envolvidos. E pronto, eu gostava só então de fazer estas notas quanto ao impacto destes acordos nos mercados ajusantes. Passando agora para o tema do enquadramento na lei da concorrência. Já foi aqui referida a posição das agências de concorrência americanas. Deste lado do Atlântico, na Europa, muitas vezes os acordos de no-poach têm sido investigados não como standalone, mas no âmbito de acordos mais amplos, em que as empresas, ou seja, são instrumentais, fazem parte de um acordo mais amplo em que as empresas também acordam outras dimensões de concorrência, como, por exemplo, o preço. E deste género nós temos vários casos que a Amanda já referiu, que nos devem inspirar também e que são relevantes para esta discussão. Mas, acima de tudo, eu acho que nós às vezes devemos voltar um bocadinho back to the basics e pensar um bocadinho que o trabalho é um input, e nós temos jurisprudência deste lado da Europa em relação a buying cartels, ou seja, a acordos entre compradores para fixação de preços no input. Eu estou a pensar no Italian e no Spanish raw tobacco cases, por exemplo, em que aqui a abordagem foi clara, foi uma abordagem por objeto. E nós temos também no nosso enquadramento legal uma referência clara a acordos de partilha de fontes de abastecimento ou de fixação de preços de input e, portanto, a posição que tomamos no Issues Paper e a minha visão também é que é precisamente nesta caixa que nós devemos enquadrar, ou seja, é dentro desta analogia que nós devemos enquadrar este tipo de acordos no âmbito da lei da concorrência. Nós aí, no Issues Paper, somos muito claros a dizer que este tipo de acordo pode ser sancionável ao abrigo da lei da concorrência por violar o artigo 9º, que diz respeito às práticas concertadas, as sanções em que as empresas podem incorrer, até 10% do volume de negócio, sendo que em Portugal os indivíduos também podem ter sanções até 10% da sua remuneração anual, que as empresas podem apresentar pedidos de clemência ou de leniência relativamente a esta temática e, portanto, tomamos aqui posições muito claras, sendo que destacamos também, eu antes de passar aqui esta questão, queria dizer que nós falamos também no private enforcement, ou seja, que pode haver responsabilidade civil, que as empresas podem incorrer em responsabilidade civil por entrar neste tipo de acordo. E nós sabemos, a Amanda já referiu vários casos na Europa, isto pode acontecer em variedíssimos setores, casos em França, em Espanha, em que este tipo de acordos foi investigado no âmbito de acordos mais amplos, em que havia acordos noutras dimensões de concorrência, e é isso precisamente que eu tinha aqui neste slide, o caso do revestimento de pavimentos em França, o caso dos transitários em Espanha, mas também dos cabeleireiros, em que há aqui um acordo mais amplo. Em termos das nossas best practices, nós tomamos também aqui posições muito claras e damos indicações muito claras às empresas. Em particular, dizemos que elas que devem eliminar acordos em que se recusem a solicitar ou empregar trabalhadores de outra empresa, que não devem trocar ou não podem trocar informação estratégica ou comercialmente sensível sobre a contratação e remuneração dos trabalhadores. E esclarecemos que, exceto em contextos de diálogo social, as empresas não podem acordar ou fixar com outras empresas o nível de salários e não podem participar em reuniões em que os salários ou outras formas de compensação sejam discutidos. Isto fora de âmbitos de diálogo social. Eu gostava também de dar aqui uma nota que estes temas foram ultimados com base também na informação que recebemos na consulta pública, e no relatório de consulta pública a ADC esclarece esclarece algumas questões que foram levantadas. Por exemplo, então, uma das associações de empresas levantou a questão de, então, mas e o benchmarking, que é um fórum importante para melhorar as nossas práticas, o que é que não podemos trocar informação
no âmbito de atividades de benchmarking, a autoridade é muito clara a dizer que a troca de informação para atividades de benchmarking per se não é uma infração. Tudo depende, como a troca de informação é feita uma análise caso a caso. Obviamente que o tipo de informação trocada e a forma de informação trocada tem impacto para a forma como a autoridade olhará para estas questões, nomeadamente em termos da agregação, do grau de antiguidade da informação. Remetemos para o Guia das Associações Empresariais, onde a autoridade lista todos os princípios sobre os quais olha para a troca de informação, qual é que é mais passível de ser uma infração à lei da concorrência e qual não é, e esclarecemos, por exemplo, que a troca de informação sobre melhores práticas, por exemplo, de igualdade de género, ou para o cumprimento de obrigações que estejam na lei do trabalho, como seja em casos de espaço, é menos passível de consubstanciar uma restrição à concorrência, obviamente, sendo certo que isto são questões analisadas sempre caso a caso. Por fim, eu gostava de falar nas duas intervenções que a autoridade teve em 2020 e 2021. A primeira diz respeito a um acordo de no poach na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, neste caso abrangendo os jogadores profissionais masculinos da primeira e da segunda liga. A autoridade detectou comunicados de imprensa em que os clubes, um comunicado de imprensa da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que anunciava que os clubes e a Liga tinham chegado a um acordo de não contratação dos futebolistas que rescindissem unilateralmente o seu contrato por razões relacionadas com a crise de Covid. E, portanto, foram 2 press releases que foram lançados e que a autoridade identificou. Este é o timeline da intervenção da autoridade. Portanto, em 8 de maio iniciou investigação ex officio contra a Liga. Em 26 de maio, portanto, pouco tempo depois de detectar estes comunicados de imprensa, a autoridade emitiu medidas cautelares para proibir ou para cessar de imediato o impacto, a validade e o impacto deste acordo, e mais recentemente, em abril deste ano, adotou uma nota de ilicitude contra os 31 dos clubes envolvidos e também a Liga Portuguesa de Futebol Profissional pelo seu papel facilitador. Este é um caso de standalone no poach, ou seja, não há outras dimensões de concorrência, pelo menos na investigação até agora, que estejam envolvidas, e, portanto, dar nota deste desenvolvimento do ponto de vista de enforcement. Por fim, e aqui já mais uma intervenção em termos de advocacy, em maio de 2020, também no âmbito da pandemia, a autoridade tomou conhecimento que havia uma consulta pública ou uma regulação draft da Liga Portuguesa de Futebol Profissional Feminino a propor impor um teto máximo para a remuneração, os salários, do conjunto da remuneração dos salários das jogadoras de futebol profissional para a época de 2020-2021, e aí a autoridade emitiu uma recomendação em junho à Liga Portuguesa de Futebol Profissional Feminino, avisando que aquele teto máximo não deveria ser adotado, poderia consubstanciar, levar a preocupações concorrenciais e constituir uma infração à lei da concorrência. Portanto, aqui, como havia uma draft regulation que ainda estava em consulta pública, não estava implementada, a autoridade entendeu tomar uma atuação de advocacy e recomendar que esta política ou que esta opção não fosse tomada. E estou perfeitamente disponível e interessada no debate e em todas as questões que possam ter relacionadas à nossa experiência. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Vou rapidamente já passar aqui para o Eduardo, que a gente está ficando sem tempo, e a gente tenta fazer alguns breves comentários ou questões no final, sobre alguns minutinhos. Então, obrigado. Obrigado pelo convite. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, correndo 1000 por hora. Deixa-me compartilhar. Tem questão técnica aqui. Share screen. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Ótimo. Então, obrigado pelo convite.
Por favor, leiam aí o máximo que puderem, o disclaimer e a minha filiação. Então, vamos logo para as ideias, para dar tempo da gente debater e conversar sobre o tema de mercado de trabalho e antitrust, meus dois chapéus de longas datas. Eu vou ser muito rápido, fazer uma rápida revisão de alguns princípios que eu vejo que podem estar acontecendo, talvez alguns misconceptions que estejam acontecendo, e falar sobre possibilidades de análise de efeitos anticompetitivos por causa de um mercado de insumo, no caso de atos de concentração, no caso de fusões. Então, vou me diferenciar dos outros nesse sentido. Tentar fazer uma apresentação de 3 slides. Vamos lá. Primeiro, embora seja bastante coisa aqui para ler, para vocês lerem. Vamos fazer lembrar o básico de o que a gente faz quando trabalha com um mercado de produtos. Qual é a lógica econômica e qual é a fonte da necessidade de uma intervenção antitrust. Primeiro, lembrar que quando a demanda é imperfeitamente inelástica, ou seja, negativamente inclinada, a firma vai perceber e vai entender que consegue aumentar preço, não ter reduções enormes de demanda, e com isso vai colocar um sobrepreço sobre os custos. A empresa faz isso sempre levando em consideração que tem que equilibrar um benefício de maior preço e maior margem, mas sabendo que esse maior preço leva ao menor volume. Então, o trade-off que ela está sempre tendo que levar em consideração é esse de maior preço e menor volume, e atos de concentração desequilibram esse equilíbrio, esse balancing que está sendo feito, e permite, então, maiores preços, quanto mais próximos os concorrentes forem. A necessidade de intervenção antitrust poderia ser justificada do ponto de vista econômico, pelo fato que, ao colocar preços maiores que uma situação alternativa de mercados competitivos, esses preços levam a menores vendas, e isso é uma perda de oportunidade de uma maior produção, um maior acesso a bens, um menor consumo. Então, daí vem a perda de bem-estar. Os preços mais altos, dado o poder de mercado, reduzindo o volume, produzindo. No mercado de insumo, e aqui tem horas que a gente pode pensar muito mais amplo do que pensar apenas em trabalho, pode ser qualquer insumo, e vamos lá. Se a demanda percebida pela empresa, de oferta de trabalhadores percebida pela empresa não é perfeitamente elástica, ou seja, pagar um pouco menos que a concorrência não vai fazer todos os meus trabalhadores saírem da minha empresa, isso quer dizer que eu tenho alguma chance de fazer o caminho oposto, colocar salários, ou seja, fazer esse caminho, colocar salários mais baixos do que a concorrência, e ainda assim conseguir trabalhadores e conseguir produzir. O equilíbrio que as empresas fazem é que menores salários poupam custos, reduzem custos, levam a maiores margens, mas, por outro lado, reduz emprego, porque menos trabalhadores vão estar interessados em trabalhar comigo. Importante, e por isso que eu quero essa lâmina chamar a atenção, é que o volume produzido vai ser mais baixo. Então, olhando o último ponto, é ótimo para a empresa, você faz parte de uma estratégia lucrativa, pagar salários relativamente mais baixos e produzir menos, porque é uma combinação que pode ser mais lucrativa do que aumentar a produção, para isso ter que aumentar os salários, para atrair esses trabalhadores necessários, no mínimo pagando. Alguém pode ser intuitivo pensar em pagar hora extra, ou na verdade a gente está falando de salário recorrente. Isso leva, esses salários mais baixos levam a menor produção, e aí temos também a perda da oportunidade de estar numa situação que é possível quando você tem mercados competitivos de uma maior produção, o que levaria então a você pensar, como já foi dito, mas eu chamo a atenção no caso de atos de concentração, de que sob qualquer lei de concorrência que pense em benefícios ao consumidor, consumer standard, você teria sim efeitos anticompetitivos pela redução de salários. Eu vou passar umas 2 lâminas aqui. Agora, como eu falei, os efeitos negativos são redução de produção e perda de bem-estar, pelo
precificação unilateral de salários mais baixos quando há poder de mercado de insumos, e a segunda coisa já foi bastante discutida, criação de barreiras à entrada quando você tem práticas que restringem o movimento de salários. Há limitações de você fazer analogias completas, que mercado de produto, mercado de insumos são uma coisa espelhada da outra, nem tanto. Primeiro porque pessoas não são bens, então há uma questão de você ter uma necessidade de um melhor uso daquele trabalhador se encaixar melhor em algumas empresas do que outras, a necessidade de trabalhadores de terem, no mínimo, um grau de subsistência, ou pensar nisso em alternativas, os trabalhadores em si, na hora de fazer a oferta. A maior dificuldade é que o chamado markdown dos salários, ou seja, a precificação abaixo da contribuição de que o trabalho traz para o empregador, não é o que é pago ao empregado. Medir isso é extremamente difícil, é muito mais difícil. E não só, ele também depende do poder de mercado de produto. Então, os dois lados estão interligados. Você, ao tentar medir essa elasticidade de oferta do trabalho que é percebida pela empresa, isso depende do mercado relevante de trabalhadores. Então, você pode ter uma separação, uma necessidade de pensar essas duas dimensões, mercado de produto e mercado de insumo, que podem ser agentes diferentes. E, não, eu pulei, mas vocês podem ler na anterior, e a teoria indica, e dentro das suas referências, tem aqui que não é apenas a concentração de trabalhadores que leva ao chamado markdown de salários. Então, sim, concentração pode levar, mas não é porque você vê um mercado concentrado que está tendo exercício de poder de mercado de insumo. Tentando, então, para as minhas duas últimas aulas, fiquei com 4, vamos delimitar mercado relevante de insumo. Precisa começar por aí, qualquer análise de atos de concentração. Podemos fazer um SNP? Podemos, ou seja, Small but Significant Non-Transitory Reduction in Wages. No hipotético monopcionista, de novo, você delimita o mercado relevante ao ver se essa redução de salário passa a ser lucrativa. O problema é implementar isso, por causa, e aí o itálico para mim são opiniões minhas, mais do que as pessoas têm dito, de que é muito mais difícil medir isso, do que tenho certeza que você chegar para a empresa e perguntar qual é a margem de contribuição daquele produto, quanto é que se ganha ao vender, é fácil dizer. Agora, perguntar para o RH quanto é que aquele trabalhador realmente está contribuindo para a empresa e o quanto você está pagando, é muito mais difícil ter essa ideia, ter essa informação do trabalhador. O fato de serem dois mercados de produto e insumo que podem ser de tamanhos, envolverem concorrentes de forma muito diferente, fica mais fácil fazer a delimitação do mercado relevante para tipos de trabalhadores muito específicos que estão intrinsecamente vinculados às empresas. Por exemplo, enfermeiras trabalham em hospitais. Não há outro uso, outra forma de empregar essa pessoa que tem essa qualificação de enfermeira, então fica mais fácil fazer essa ligação. De qualquer forma, as delimitações do mercado relevante em outros países está sendo, geograficamente seria zonas de commuting e ainda menor do que até grupos específicos de ocupações. E ao invés de pensar, não, é qualquer pessoa que pode ser servente, talvez não, é menos que isso. Por fim, eu acho que para a gente passar, de uma vez delimitado o mercado relevante, como é que a gente vê uma presunção, se existe ou não uma necessidade, uma análise mais cuidadosa de um ato de concentração. A dúvida é saber se usamos, a literatura tem essa dúvida, será que a gente tem deveria usar os mesmos limites do que insumo de produto? É possível fazer cálculos usando HHI e o tamanho desse markdown? A questão é de se descobrir quais são limiares interessantes ou convenientes. O outro seria, será que existem o análogo aos UPPs, ou seja, Upward Pricing Pressures Indicators, aqui seriam Downward Wage Pressure Indicators. A princípio, sim, lá no trabalho do Naidoo, Posner e Weil, eles fazem essa proposição. Ele vai depender da Worker Diversion Ratio, né, entre as firmas, ou seja, as alternativas
o quanto uma empresa rouba trabalhadores do outro, embora, estrito senso, não existe um análogo ao modelo de Bertrand Nash, de mercado de produto para o mercado de insumos. Os modelos, em geral, são outros que são utilizados, o que então cria essa tensão de qual é o bom fundamento econômico para a gente calcular esses indicadores. E eles dependem do que acontece no mercado de produto, então fica mais difícil você separar o que acontece no mercado de trabalho, de insumo, de produto, que então é mais dor de cabeça, não só para calcular as formas, mas que você tem que estar fazendo uma análise paralela, simultânea de ambos os lados. Por fim, eu acho que a análise os marcadores mais importantes para a sinalização de efeitos que talvez, apesar de uma presunção de dano à competição por alta concentração, talvez isso não ocorra, vai depender se você vai ter pouca mobilidade entre firmas, ou seja, já foi dito que realmente poaching é o melhor antídoto para o markdowns, para a capacidade de empresas roubarem trabalhadores dos outros, é o que faz os salários se aproximarem da contribuição de cada trabalhador ao emprego, à produção, e certamente, se são mercados onde as barreiras de entrada são grandes, os trabalhadores vão ter menos chances de mudar de empregadores, e com isso, com essas menores alternativas, o dano competitivo, ou seja, a possibilidade de você ter empresas que exercem poder de mercado no mercado de insumos, aumenta. Então, acho que, rapidamente, eu indicaria o início de uma análise, se eventualmente tiver um caso de atos de concentração, com essa preocupação de que acontece no mercado de insumos. De novo, já há vários casos sobre o mercado de insumos, principalmente para produtos agrícolas. Aqui a gente está passando para falar sobre trabalhadores. Então, vou encerrar por aqui e então voltar para os comentários de todos vocês. Vamos passar para as perguntas. Muito obrigada, Eduardo. Acho que foi excelente também, trouxe uma outra perspectiva, né, bastante complementar aqui para esse debate. Quero ver aqui com a organização se a gente pode ter mais 5 minutinhos para perguntas. Fomos liberados. Tem uma pergunta já aqui enviada, e se alguém mais tiver perguntas, por favor, fiquem à vontade. Vou fazer a pergunta aqui em inglês, foi enviada para o Scott. How does the DOJ and FTC deal with financial fair play rules in some sport leagues, like the NBA? Should it be considered a wage fixing system? Scott, if you can comment, please. You are on mute. I'm sorry, I didn't hear the question. Could you repeat it? Sure. The question is, how does the DOJ and FTC deal with financial fair play rules in some sport leagues, like the NBA? Should it be considered a wage fixing system? Yeah, it's certainly not being treated as criminal cartel conduct. We have in our sports leagues salary caps and other restrictions to compensation. It'd be akin to collective bargaining. So I don't know whether it should be considered a problematic conduct, but it's currently not subject to. I mean, there are certainly exceptions being made in sports leagues to set, for example, maximum caps. They're not making caps on individual salaries, but the total salary that could be paid across the team, each of the teams, for example. I think now all the professional sports leagues, or virtually all of them, have those sorts of caps. Thanks, Scott. Checar se alguém aqui da audiência presencial quer fazer perguntas. Caso contrário, eu tenho uma aqui que eu vou fazer aos palestrantes. Eu vou seguir com a minha, então, enquanto isso. Eu queria ouvir, acho que, né, todos os comentários trazidos aqui por eles, né, mostram que, de fato, há uma série de desafios, né, a serem aí percorridos pelas autoridades antitruste na análise dessas condutas. E eu queria ouvir se, na opinião deles, eles acreditam que, até pelo, né, incremento aí do trabalho remoto diante da pandemia, haveria inclusive outros desafios ou um aumento dos desafios já pontuados por eles pela questão da pandemia em específico. Vou começar aqui com a Amanda.
Vamos lá. Eu não vejo inicialmente nenhuma preocupação adicional por conta de pandemia. Eu acho que a maior preocupação que eu poderia ter, se tivesse aí que pensar e lucubrar a respeito do tema, seria a respeito de troca de informações que poderiam ser viabilizadas de um modo mais recorrente. Mas eu não vejo nenhuma... Tal como já foi sinalizado pelas próprias autoridades, né? DOJ, a Comissão Europeia, o Brasil, fizeram comunicados relacionados à pandemia voltados para a troca de informação. Claro que não troca de informação específico de condições de trabalho, mas eu não vejo, a princípio, pelo menos, nenhuma nuance especial a respeito do tema. Ana. Obrigada, Patrícia. Não sei se quer especular muito, porque nós nunca sabemos o que é que pode surgir no dia seguinte. A única coisa que eu, se calhar, pensaria é que esta questão do teletrabalho ou de trabalho à distância pode passar a ser uma das condições das ofertas, não é? Estou a pensar um bocadinho aqui como economista e o que é que diferencia uma oferta com um empregador e outra oferta com outro empregador. Temos o salário, temos benefícios, se calhar a possibilidade de trabalho remoto, ou se faz ou não trabalho remoto, afeta. O trabalho remoto também pode afetar, se calhar, os limites do mercado, não é? Porque a mobilidade do trabalhador geográfico é maior. Não sei, são só considerações perfeitamente especulativas e teóricas. Agora, questões particulares relativamente ao contexto de pandemia, a única coisa que nós percebemos é que no contexto de pandemia, no contexto de uma crise, há por vezes a tentação dos chamados crisis cartels, não é? E das empresas, no fundo, alinharem comportamentos para tentar, de uma forma anticoncorrencial e não desejável, fazer face aos desafios que enfrentam. E, portanto, temos que estar atentos, em tempos de crise, como em qualquer outro, a acordos dessa natureza, incluindo aqueles que passam, no fundo, por eliminar a concorrência pelos trabalhadores, através de no poach ou wage fixing. Acho que faz todo sentido, Ana. Obrigada pelas suas considerações. Eduardo, quer complementar algo? Pensando na consolidação de uma ideia de viabilizar trabalho via trabalho remoto, por um lado você pode dizer, então os mercados vão ficar menos concentrados porque você aumentou o espaço geográfico para a contratação, então você tem mais trabalhadores ofertando, e talvez essa sempre foi a ideia, a gente não precisa se preocupar com o mercado de trabalho porque sempre são muitos trabalhadores, o mercado é amplo, são muitos, mas o poder de mercado de um insumo vem do outro lado. Se por outro lado forem, a partir de uma sistemática de você consolidar a ideia de fazer trabalho remoto, mas as empresas que podem se organizar para contratar nesse modelo forem relativamente poucas, ironicamente, você vai ter um aumento desse poder de mercado dessas empresas, porque elas, tendo um pool de trabalhadores muito maior para menos empresas, elas vão conseguir exercer mais o seu poder de mercado. Então, por um lado, a primeira intuição não, isso daí deve diminuir o markdowns, porque você tem muito mais, você pode dizer, agora o espaço geográfico de contratação é o mundo, mas se forem relativamente poucas empresas que efetivamente conseguem fazer isso, essas empresas que vão fazer contratação e conseguir sistematizar um trabalho remoto, elas passam a ter um poder de mercado e, ao contrário, os salários poderiam até não crescer e diminuir. Obrigada, Eduardo. Eu não vou passar essa para o Scott, porque temos uma outra aqui, Scott, direcionada a você. Acho que talvez a Amanda também possa comentar algo, que é em relação aos precedentes dos Estados Unidos, e seria possível comentar quais obrigações e penalidades eventualmente foram impostas às empresas e por qual meio, se foi enforcement público ou privado. Okay, so no penalties have been imposed on any companies in the U.S. criminally because no company has been convicted. 2 have been charged for no poach conduct, and those cases are being litigated. As Amanda shared, though, there are prior cases brought by the DOJ with respect to no poach conduct that were treated as civil, and there was no fines associated with that because it was only injunctive relief that the DOJ could seek, although there were companion civil cases resulting in hundreds of millions of dollars
in settlements obtained by the private plaintiffs. For the animation studio, no poach case, the tech cases that were in Amanda's presentation. Obrigada, Scott. Tenho aqui uma última pergunta. Você quer complementar algo, Amanda? Desculpa, em relação a essa questão. Fica à vontade. Só pensando alto aqui, né? Todas aquelas discussões que a gente tem já tradicionais de responsabilidade civil, de ajuizamento de ações privadas, né? Eu fico pensando, e nesses casos, como que a gente teria a responsabilidade civil aqui no Brasil? Eu coloquei o fogo no parquinho para o criminal, porque foi o que eu pensei inicialmente, mas aqui no painel é bom isso, né? Essas discussões interessantes. Como que seriam essas possíveis ações civis de reparação? Poderia ser ajuizada por um sindicato que eventualmente representasse aquela classe? Seria pelo trabalhador individualmente considerado? Poderia ter algum argumento de pass-on, no sentido de que ele, no fim das contas, acabou aquele prejuízo que eventualmente foi realizado pelo trabalhador, foi encaminhado para o seu produto e que então ele não seria prejudicado? Será que a gente tem alguma discussão dessa que tipicamente se aplica à responsabilidade civil para esse mercado? Eu confesso que eu não refleti suficiente a respeito do tema, então acho que se eu tivesse que hoje fazer o PowerPoint, eu colocaria mais um ponto para fogo no parquinho. E acho que é um ótimo ponto que pode ser, né, enfim, continuidade aí para o ano que vem. Quem sabe a gente já vai ter avançado, né, com essas discussões e com os casos, e poderão ser trazidas aí mais, né, reflexões a esse respeito. A gente já está aqui com o tempo esgotado. Eu vou fazer uma última pergunta, que foi enviada aqui também pelo chat. A pergunta é: como os palestrantes entendem o papel dos sindicatos no combate ao poder do empregador versus o papel do antitruste nessa perspectiva nos mercados de trabalho? Vou começar com a Ana, Sofia, se você puder comentar, Ana, da perspectiva aí de Portugal. Não sei se já teve esse debate. Ora bem, como eu referi há pouco, Patrícia, tudo aquilo que acontece no âmbito de diálogo social, nós deixamos claro que, às vezes, no diálogo social se justifica um conjunto de opções e de comportamentos que têm aquele enquadramento específico do diálogo social e, portanto, têm que ser lidas nesse contexto. Eu acho que isso é importante, assim como às vezes o collective bargaining pode ser uma forma de salvaguardar determinados ou de proteger determinados self-employed, false-employed workers, se posso dizer, e portanto acho que é preciso ver obviamente esses contextos, e isso também está bem patente quer nas nossas best practices, quer no issues paper também. Obrigada, Ana. Eduardo, você quer fazer alguma consideração sobre esse ponto? Nossa, porque precisaria de muito, tem muitas dimensões aí para pensar. Eu vou ser injusto sobre o tema, vou puxar só um aspecto. Eu acho que é importante. Você pode sim pensar o papel dos sindicatos como um compensating market power, criando uma situação de negociação, ou seja, ao longo do tempo os modelos econômicos foram realmente mudando, e quando você... aí cuidado que tem uma sutileza de você ter, se for dois monopólios, um sindicato com o total de todos os contratantes e de todos os trabalhadores sentarem, negociarem, pode chegar num resultado que tem uma perda de bem-estar menor do que se a negociação for descentralizada, com o poder de mercado desequilibrado de um lado para o outro. Em algumas situações, por isso que o risco de eu falar isso vai ficar gravado para a posteridade, mas depende do modelo, depende da situação, mas sim, pode pensar o papel dos sindicatos como ir numa situação de negociação coletiva, como a gente entenderia no antitruste mais como poder compensatório e reduzir a perda de bem-estar. Mas é um tema muito amplo que precisaria de mais tempo para mostrar as sutilezas dessa afirmação. O livro do Blair e do Harrison recomendo para todo mundo ler. Já está com 12 aninhos, mas as ideias estão todas lá, e inclusive essa discussão de barganha coletiva também, numa visão bem antitruste, muito interessante. Obrigada, Eduardo. Bom, a gente está com o tempo esgotado aqui, eu vou já encerrar,
mas queria agradecer muito aos palestrantes, acho que eles trouxeram inúmeros pontos bastante interessantes aí para reflexão. A gente está, né, no começo dessa, digamos, nova onda de investigações no mercado de trabalho. Tenho certeza que é um tema que vai voltar aí para muitos painéis de seminário do IBRAC. Foi só realmente para, né, trazer luz aí para algumas questões que vai ser importante da gente acompanhar quais vão ser os desdobramentos e a forma como as autoridades vão encaminhar essas questões. Agradeço a todos também pela participação, pela audiência e deixo aqui a palavra. Na verdade, a gente vai ter um intervalo, certo, Bruno? E a gente volta daqui 15 minutos para a conversa com as autoridades. Obrigada a todos.